Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos então à nossa última aula desse ano. Que legal, a última aula. Que maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo, que triste, né? Eu queria ter trabalhado com vocês na escola, na sala, com vocês. Tanta atividade que a gente deixou de fazer, porque eram atividades mais práticas, né? Então, o prof tinha que estar com vocês, divulgar, deixar no material para vocês imprimirem ou tal. O prof também não achou justo, né? Pelo fato de repente, nem todos terem impressora em casa, ou isso, né, promover com que vocês saiam de casa. Então, a prof achou melhor não estar fazendo. Mas aquilo que for possível, né, no ano que vem a prof vai estar fazendo. Mesmo que é coisa atrasada, não tem problema, né? Se a gente tiver uma folguinha, a gente vai fazendo de novo, tá? Para a aula de hoje, então, é o texto complementar da 143. E assim, o texto em si, esse texto complementar, a prof vai ir lendo ele, porque assim, o prof até tinha pensado em slides. O prof conseguiu slides e tal, com imagem, isso e aquilo. Mas acho que nada melhor do que uma leitura bem pontuada, assim, para você estar prestando atenção, ok? Porque eu sei que muitos aí não estão com o livro na mão durante estar assistindo a videoaula, né? Então, a prof fazer uma leitura do texto, você vai ouvir também, né? Ouvindo, você vai conseguindo entender um pouquinho do que esse texto está falando, tá? Ele diz lá que quando a gente vai pensar em Idade Média, né? Além do ponto de vista de modernidade em si, né? Ele foi um período de grandes transformações. Então, aquela ideia de Idade das Trevas, né? O vídeo complementar da aula passada já derrubou essa ideia, né? De Idade das Trevas. Teve muita transformação e, ao mesmo tempo, né? Nesse texto, a gente vai perceber como essa transformação é super atual, tá? Tem textos, esse próprio texto do Hilário Franco Júnior, Ecos do Passado, ele fala sobre somos todos Idade Média, tá? Na aula passada, o prof falou a Idade Média, a Idade dos Castelos, tal, todas essas coisas, né? Mas não só isso, tem muitas outras coisas. E dentre essas outras coisas, nós fizemos parte, nós usamos Idade Média, ok? Vamos lá para o texto, então. Nosso cotidiano está impregnado de hábitos, costumes e objetos que vêm de muito mais longe do que a gente pode imaginar. Ao tratarmos da história do Brasil, por exemplo, a tendência é começar quando? 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e os tripulantes, então, né, da sua esquadra, descobriram nossa terra. Lembro que a gente já trabalhou essa questão do descobrir. Acho que inclusive foi na época presencial ainda. Mas aqueles homens não traziam atrás de si, dentro de si, toda uma história. Eles descobriram aqui, mas eles vinham com coisas armazenadas, digamos assim. Pensemos num dia comum de uma pessoa comum, vocês, tá? Pessoas comuns, a prof, seus pais, né? Sua madrinha, seu padrinho, vovó, tal. Então, tudo bem. Tudo começa com algumas invenções medievais. Vejam como vocês são medievais. Ela põe sua roupa de baixo, né? As meninas aí colocando calcinha, os piá colocando cueca. Não é assim? Que os romanos conheciam, mas não usavam. Vestem calças compridas. Antes, os gregos e os romanos, eles usavam túnicas, que era uma peça inteira que cobria todo o corpo. Passa um cinto, né? Se a roupa tá meio frouxa e a calça tá meio solta, né? Ou as meninas com vestidinho aí usam um cinto. E fecha com uma fivela. Antes da Idade Média, não existia fivela. Se fazia um nozinho no barbante.
tá? A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples e automático, tocando pequenos objetos. O que tem nas camisas? Os botões. Os botões são invenções da Idade Média, tá? Foram inventados em 1204. Ela põe o óculos, né? Quantos então de óculos? Né? Nossa, a prof tá cega com o óculos, não tá usando muito óculos. Mas vamos lá, o prof vai continuar dando o resto da aula agora de óculos. Põe o óculos, criado em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar a sua aparência de um espelho. Nossa, as meninas então, né? Apesar que os meninos também sempre vinham com o cabelo tudo com gelzinho, arrumadinho, né? Até nos nossos chats sempre estão tudo arrumadinhos aí, né? Então, com certeza, vocês olham para o espelho. E a ideia, a concepção do espelho é do século XIII, ou seja, Idade Média. Por fim, antes de sair de casa, você olha através de uma janela de vidro. Essa janela de vidro, o vidro, é outra invenção medieval, que, né, lá fins do século XIV. Quando você olha, né, então, para fora para ver como está o tempo. Ao chegar na escola ou no trabalho, né, agora vamos pensar, né, quando a gente chegava na escola, né, você vai usar um calendário, quando a gente olha na agenda ou algo assim, né? Assim, fazendo, ela praticamente sem perceber, ela pratica sem perceber alguns ensinamentos medievais. Foi o monge no século VI que estabeleceu o sistema de contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Essa data, 25 de dezembro e o dia da Páscoa, que varia, também foram estabelecidos pelos homens da Idade Média, então até datas comemorativas. Mas ainda, antes de escrever aquela data, usamos os chamados algarismos arábicos, né? Eles foram inventados na Índia e foram levados pelos árabes para a Europa, onde foram aperfeiçoados e difundidos, espalhados aí, né, desde o começo do século XIII. Para começar a trabalhar, ou a gente, né, quando ia para a escola para começar a estudar, a pessoa possivelmente abrirá um livro para procurar alguma informação e assim homenageará de novo a Idade Média, época em que surgiu a ideia de substituir o incômodo rolo no qual os romanos escreviam. Então, os pergaminhos, né? O formato bem mais interessante do livro ficou ainda melhor com a invenção da imprensa em meados do século XV, que permitiu multiplicar os exemplares e assim barateá-los. Tendo encontrado o que queria, a pessoa talvez pegue uma folha em branco para anotar e outra vez faz isso graças aos medievais. Deles recebemos o papel, inventado anteriormente na China, mas popularizado na Europa a partir do século XII. Então, mais uma vez, né? Antes, imagina, quando nós vimos já ali dos monges copistas, né? Então a pessoa ia escrever. Imagina aí, quantos nós somos na sala? Prof, agora não tem. 30. Prof, ver até aqui. Quantos alunos nós temos na sala do sexto ano? 32 alunos, né? Imaginem vocês fazer 32 cópias do nosso livro à mão, né? Quanto tempo isso levar? Então, a partir do momento que eles inventam a imprensa, que seria impressoras, lógico, bem rudimentar, mas vai facilitar muito mais a vida deles, né? Na sequência, sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio na parede da sala, imitando o gesto inaugurado pelos medievais. Foram eles que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa vai para casa ou para um restaurante e senta-se à mesa. Eis aí outra novidade medieval. Na antiguidade, as pessoas elas comiam recostadas numa espécie de sofá, né, apoiados no antebraço. Então, né, se comia ali. A questão da mesa, ela também vai ser, né, uma invenção aí.
né? Da mesma forma que os medievais, pegamos alimentos com colher, criado aproximadamente em 1285, e o garfo, século XII, de uso difundido no século XIV. Então, garfo e colher que a gente tem em casa, medieval. Depois de mais um dia de trabalho e estudo, algumas pessoas querem relaxar um pouco e passam na casa dos amigos para jogar cartas. Divertimento criado nos fins do século XIV, como lembra os desenhos dos naipes e a existência de reis, rainhas e valetes. Outros preferem manter a mente bem ativa e vão praticar xadrez, jogo muito apreciado pela nobreza feudal. Daí a presença de peças como os bispos, as torres e as rainhas. Durante todas essas atividades, pensamos, falamos, lemos e escrevemos em português, sem na maioria das vezes nos darmos conta de que esse elemento central do patrimônio cultural brasileiro vem da Idade Média. Ou seja, nós somos muito mais medievais do que a gente podia imaginar, né? Acredito que boa parte de vocês não sabia dessas coisas que a gente tem em casa e que foram invenções medievais. Então, encerramos o nosso ano letivo aí, as nossas atividades, né? A prof quer aproveitar aí os minutinhos que restam, né? Agradecer imensamente, né? A você que está aí do outro lado, que está ouvindo a prof, a sua família por ter depositado, né, essa confiança na gente. Com certeza não é o que a gente queria, né? Mas é o que a gente consegue estar ofertando agora, o que a prof consegue fazer para vocês. A prof pede, né? Toda uma adaptação. Falei em outras aulas também já, nas outras videoaulas que a prof gravou, né? Para as outras turmas, a gente é formado para dar uma aula em sala de aula. Então, em sala de aula é muito mais fácil. A gente não é preparado para ser youtuber, né? Como dizem. Então, foi toda uma adaptação que a prof teve que passar. A minha sala de aula, a minha escola veio parar dentro da minha casa. E isso ninguém pediu se queria, se eu podia, se eu, né? A situação transformou as nossas vidas, né? Com certeza transformou a vida de vocês aí, dos pais de vocês, né? Passamos por muitas e muitas adaptações. E assim como teve que ter por parte, tipo, da prof compreensão em algumas situações, né? Que bom que vocês aí do outro lado também tiveram essa compreensão, essa ajuda, né? Deram esse retorno para nós aqui, para a prof aqui, né? Participando das chats, enviando as atividades, tirando dúvida, né? Então, que bom. Agradeço imensamente essa confiança e desejo a vocês um Feliz Natal, um excelente, né, 2021 aí, que a gente possa estar retornando da forma presencial em 2021 o quanto antes, né? Porque nada substitui o presencial, né? Por mais que a gente tente, nada substitui o presencial. Tá bom, meus queridos? Se cuidem e fiquem com Deus.